Dicas de critérios de divisibilidade dos números. Vamos lá? Com essas dicas vai ficar facinho saber qual é o número que eu posso dividir este outro número. Número 2. Um número natural é divisível por 2 quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8, ou seja, quando ele for par. Por exemplo, 120, ele termina em 0. Como 0 é par, então 120 também será. Vamos ver agora a dica para o 3? Um número natural é divisível por 3 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos é divisível por 3. Ou seja, quando eu somar todos os números que compõem este número. Por exemplo, 162, eu vou ter o 1 de centena, mais o 6 de dezena, mais o 2 de unidade. Então, eu vou somar 1 mais 6 dá 7, 7 mais 2 dá 9. 9 é divisível por 3, ou seja, está na tabuada do 3. Então, 162 é um número divisível por 3. Vamos ver agora pelo 4. Um número natural é divisível por 4 quando ele termina em 00, ou quando os dois últimos algarismos da direita é divisível por 4. Então, eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho o 1.200, que termina em 00, então ele é divisível por 4, e o 1.324. Os dois últimos algarismos da direita, né, é o número 24. E 24 é divisível por 4, porque lá na tabuada do 4 eu vou ter 4 vezes 6, que é 24. Então, esse também é divisível por 4. E por 5? O número natural é divisível por 5 quando ele termina em 0 e 5. Ou seja, se terminou em 0 e terminou em 5, ele é divisível por 5. Este é um dos mais fáceis que tem. Ok, vamos conhecer agora pelo 6. Um número natural é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Lembra das dicas do 2 e do 3? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 5.214. O número 4 é par. Lembra? Os divisíveis por 2 são os números pares. Então, se termina em 0, 2, 4, 6 e 8, eles também será divisível por 2. Só que tem um detalhe, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, ó, eu tenho que cuidar. Por exemplo, aqui, para eu fazer isso, para eu descobrir se é divisível por 3, eu tenho que pegar o mesmo número e somar todos os algarismos, lembra? Então, eu vou ter que somar 5 mais 2 mais 1 e mais 4. Somando, então, 5 mais 2, 7, mais 1, 8, mais 4, 12. 12 tem na tabuada do 3, lembra? Então, esse número é divisível por 6 porque ele é par e somando os seus numerozinhos, né, os seus algarismos, ele dá um número divisível por 3 também, ok? Vamos para o 8. Um número natural é divisível por 8 quando ele terminar com 3 zeros, ou quando os 3 últimos algarismos da direita é divisível por 8. Então, vamos lá. Eu vou ter ali 12.000. Como eles terminam em 3 zeros, ele é divisível por 8. Um outro número que eu tenho ali, ó, 1.120. Os 3 últimos números é 120. 120, se eu fizer a continha lá, 120, eu consigo dividir por 8? Eu consigo. Então, este número é um número que eu posso dizer que ele é divisível por 8, ok? Prof, mas e por 7? Por que eu não tenho o do 7? Nós vamos descobrir um pouco mais à frente em uma outra aula, tá bom? Vamos primeiro descobrir agora o do 9 e do 10. Vamos ver como que eu faço para descobrir quais são os divisores de 9? Os números divisíveis por 9, aliás. Quando
a soma dos seus valores, dos seus algarismos, é divisível por 9. É a mesma regrinha do 3, só que agora tem que ser divisível por 9. Então, somando todos os numerozinhos, a resposta tem que estar na tabuada do 9. Então, neste caso, eu tenho um exemplo, 2.871. Então, eu vou ter lá 2 mais 8, 10, 10 mais 7, 17, mais 1, 18. 18 eu tenho na tabuada do 9, ok? Então, ele é um número divisível por 9. E 10 é o mais fácil de todos. O número natural é divisível por 10 quando ele termina em 0. Olha só, facinho, terminou em 0, é divisível por 10. Exemplo, 130, terminou em 0, ele é divisível por 10. Fácil, né? Eu amei essas dicas. Assim ficou muito mais fácil descobrir, não é mesmo? Mas para facilitar ainda mais, a tabuada precisa estar toda decorada. Estude ela diariamente, viu? Vamos agora usar essas regrinhas e descobrir por quais números eles são divisíveis lá na atividade 18 e 19 da página 188 do seu livro, tá bom?